Mateus capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos, meus irmãos. A palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, 15, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou em meio deles. Eu no meio deles. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, perdoe qualquer pecado em nossa alma neste momento e conceda-nos, Senhor, a sua palavra, que nós possamos, neste momento, dirigidos pelo Espírito Santo, entender este assunto, Senhor, e sermos cheios da tua verdade, edificados para o bem desta igreja local e de todos que chegarem a ouvir, Senhor, esse estudo, essa gravação, em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem, bem do teu povo, Senhor, em Cristo, oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Irmãos, nós estamos na segunda parte do livro. O livro do pastor Jeffrey Johnson sobre a igreja, ele se divide na natureza da igreja, a autoridade da igreja, o propósito da igreja e o culto da igreja. Nós já vimos a natureza da igreja, sobre as marcas dela, unidade, verdade e pureza, sobre a membresia, necessidade da membresia, o ensino bíblico da membresia e sobre os deveres dos membros da igreja, que tem a ver também com as marcas da igreja, a unidade, a pureza e a verdade. Nós começamos a semana passada a segunda parte, que é a parte da autoridade da igreja. E começamos a ler o capítulo de número 4, o poder e a disciplina da igreja, que está na página 103 da versão impressa. Nós lemos esse texto, porque esse texto é a base, inclusive é o primeiro texto que o pastor ele usa no início deste capítulo. E aqui esse texto ele fala de como nós devemos proceder quando nós somos ofendidos por um irmão. Quando um irmão peca contra nós, comete um pecado contra nós, nós devemos repreendê-lo e pessoalmente. Isso aqui tem esses passos aqui do que nós devemos fazer. Este texto ele se aplica plenamente à disciplina da igreja, porque é assim que a igreja deve fazer, tanto que depois tem que ser comunicado à igreja, né? Então aqui na verdade é um texto sobre a disciplina da igreja, e é o texto que o pastor usa no início. Nós já vimos, irmãos, neste capítulo, sobre o poder e sobre a disciplina da igreja, está aqui na página então de número 103, só relembrar os irmãos aqui, é que a igreja ela tem um poder dado por Cristo, mas é em Cristo. Sem Cristo a igreja não possui nenhuma autoridade, ela tem que agir de acordo com Cristo. Então ela só possui autoridade quando ela se submete a Cristo, quando tudo que ela faz está de acordo com a palavra de Deus, quando ela prega a palavra e quando ela exerce a disciplina bíblica conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Sobre a disciplina da igreja propriamente dita,
nós começamos a ler a semana passada. Aí eu vou ler aqui com vocês na página 109, no ponto a disciplina da igreja. Veja que não é uma coisa pequena o que nós estamos tratando quando nós falamos de autoridade da igreja. O poder que a igreja tem quando ela está realmente agindo como igreja, ou seja, ela está obedecendo ao Senhor Jesus, é algo muito sério. Aqui, na questão da disciplina da igreja, o livro do pastor diz assim: além disso, o poder da igreja pode ser visto claramente na sua autoridade para exercer a sua disciplina, pois onde não há autoridade para disciplinar a desobediência, não há autoridade para comandar a obediência. Por exemplo, você e seu cônjuge, não os estranhos, têm jurisdição para disciplinar seus filhos, pois somente você e seu cônjuge têm autoridade para dizer aos seus filhos como devem se comportar. Da mesma forma, Cristo deu à igreja a jurisdição sobre seus ombros, porque Cristo deu à igreja o poder de manter seus membros responsáveis diante da palavra de Deus e de disciplinar os desobedientes. Com isso dito, o pecado nunca deve ser tratado com leviandade. Os cristãos devem buscar a santidade de todo o coração e fazer tudo o que podem para crucificar os prazeres da carne. Assim como os cristãos individuais não devem tolerar pecados em suas vidas, a igreja não deve desculpar o pecado habitual e não arrependido em sua membresia. A igreja deve lidar com o fenômeno antes que ele contamine a integridade espiritual de toda a igreja. Portanto, quando necessário, a igreja é autorizada e obrigada por Deus a levar a cabo a disciplina. Então, nós temos aqui, irmãos, a igreja, ela não pode desculpar o pecado habitual e não arrependido em sua membresia. Então, quando o pecado, ele é ali real, ele está sendo praticado e ele não está havendo arrependimento, é importante que a disciplina seja exercida. Nós não podemos tratar o pecado com leviandade. É interessante uma frase aqui que o pastor coloca, uma frase muito, muito bela, séria, importante, quando ele diz assim: onde não há autoridade para disciplinar a desobediência, não há autoridade para comandar a obediência. A partir do momento que não se disciplina, não se exerce autoridade para disciplinar a desobediência, acabou. Não se pode ensinar a obediência e comandar a obediência. Por quê? Porque o pecado, ele torna aquele ensino sem sentido, porque o pecado, ele é visto como uma coisa normal. Se o pecado é visto como uma coisa normal, vai se tornar impossível ensinar a obediência. Então é por isso que precisa haver disciplina na igreja. Uma outra coisa que ele coloca aqui, que é muito importante nós observarmos, é que se não houver a disciplina, o fermento não for tratado o fermento, ele vai contaminar a integridade espiritual de toda a igreja. Então, se não for tratado aquele problema do pecado, a igreja vai ser contaminada. Então, por isso, meus irmãos, é que a disciplina é tão importante. Quero destacar esses 2 pontos aqui que o pastor mesmo destaca. Primeiro, porque não se vai poder comandar a obediência se nós tratarmos levianamente o pecado, vai até se perder aquilo que se diz, perder a moral em se orientar as pessoas, se o pecado ele é tratado levianamente. E também vai contaminar. O pecado ele é um poder contaminante. Todo poder contaminante, ele é, na verdade, como que uma ilustração do poder do pecado, porque o pecado é o poder mais contaminante que existe. Podemos até usar o exemplo dessa pandemia. Esse vírus agora, essa nova cepa, ela é mais contaminante ainda do que a primeira.
né? Então, por isso ela é mais perigosa. Mas tudo que é contaminante, tudo que contamina, vem sempre aquela questão do mal, né? Nós pensamos numa doença, numa enfermidade. E o pecado é o mal dos males. O pecado é o poder mais contaminante que existe, e o pecado, ele causa mais dano que a pandemia. Porque afinal de contas só existe pandemia por causa do pecado. Então não tem nada pior que o pecado. Uma igreja que não trata do pecado, ela não toma as medidas de prevenção do pecado. Ela não tem a pregação fiel. E quando o pecado acontece, ninguém trata, não se importa, fica por isso mesmo. Então isso é péssimo, porque com o tempo toda a igreja é contaminada. Isso é inevitável, porque o pecado é algo muito, muito contagiante, muito contaminador. Então, o pastor ele vai começar a tratar agora, na página 110, sobre a natureza e os passos da disciplina da igreja. O que é a disciplina da igreja? Como ela se processa? E ele vai usar exatamente, irmãos, o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15 e 20, e também o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Nós já lemos o Mateus. Eu queria lhes convidar para lermos agora 1 Coríntios, tá bom? Pega a sua Bíblia e leia comigo também 1 Coríntios, no capítulo 5. E vamos observar o que o apóstolo Paulo ensina também em relação à questão da disciplina. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do primeiro versículo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado a quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Veja que a coisa é séria, né? Segundo a mensagem apostólica, o pecado ele tem que ser tratado. Se a pessoa não se arrepende, se a pessoa insiste no mal, ela deve ser, aqui nesse caso, posta fora da igreja, para não contaminar a igreja. Não devemos considerá-lo mais, como diz aqui o apóstolo Paulo, não devemos nos associar com aquele que se diz irmão e faz esse tipo de coisa.
Então, eu li com os irmãos Mateus 18 e li com vocês 1 Coríntios 5. Vamos agora para o livro e vamos ver como o pastor usa esses dois textos e ele, então, baseia as escrituras, esses textos das escrituras para a sua exposição. Ele diz assim: o que é exatamente a disciplina da igreja? Então, estou lendo aqui o ponto, a natureza e os passos da disciplina da igreja. O que é exatamente a disciplina da igreja? Essa questão é melhor explicada em Mateus 18, 15 ao 20 e 1 aos Coríntios, capítulo 5. Nessas passagens, aprendemos que a disciplina da igreja é um processo de 5 passos. Então, é um processo de 5 passos. Primeiro, o Senhor Jesus instrui os cristãos a exortarem com amor e humildade outros crentes que pecarem abertamente ou que abandonarem os fundamentos da fé. Esse é o primeiro passo. Se a pessoa se arrepende, o problema foi resolvido e a unidade da igreja pode continuar. Ninguém precisa saber sobre o pecado, exceto os indivíduos envolvidos. Sem rotulá-lo formalmente como tal, os esposos cristãos, com efeito, devem praticar esse primeiro passo de disciplina dentro do casamento. Então, irmãos, alguém pecou, vamos discipliná-lo pessoalmente, como o Senhor Jesus ensina em Mateus 18. Então, se pecou, eu sei que ele pecou, eu vou a ele e levo a exortação das Escrituras, para que ele se arrependa. Esse é o primeiro passo. E ninguém deve ficar sabendo disso. Só eu e a pessoa, só as pessoas envolvidas. Veja o que Jesus diz lá: seu irmão pecou contra ti. Isso diz respeito o quê? A pecados que foram cometidos contra mim e também contra a igreja. Sendo que a igreja não sabe, aquele pecado é um mal para a igreja, mas a igreja não sabe, ninguém sabe, só eu sei. Então eu vou tratar com aquele irmão e vai ficar entre nós nesse primeiro passo. Ninguém mais vai saber, vai ficar entre nós nesse primeiro passo. Segundo passo, vamos ler então. No próximo passo da disciplina da igreja, se a pessoa que cometeu o pecado não se arrepender, eu esqueci de falar, né? Mas é óbvio, se a pessoa se arrepender, no primeiro passo, encerrou a questão, ninguém fala mais nisso. Acabou. Né? Mas se ela não se arrepender, aí vem o segundo passo. No próximo passo da disciplina da igreja, se a pessoa que cometeu o pecado não se arrepender, ela deve ser abordada novamente, dessa vez na presença de alguns cristãos que são conhecidos por serem espiritualmente maduros. Então, não se arrependeu, aí o Senhor Jesus ensina: agora um grupo de cristãos, o mínimo possível, né? Pelo menos 2, né? Evidentemente, né? Pelo menos 2, o que primeiro exortou, mais o outro, né? Ou mais um irmão, vamos colocar assim, máximo 3, né? nesse segundo passo, vai exortar esse irmão pecador, que pecou, né? Observe que o pastor Jeffrey Johnson diz aqui: por serem conhecidos como espiritualmente maduros. Tanto Gálatas 6:1 como Mateus 18:16, fica evidente que quem vai exortar é um irmão maduro. Então, se eu sei que o irmão pecou, eu vou até esse irmão, exorto, e o irmão não se arrepende, eu vou procurar o apoio de um irmão maduro, como o Senhor Jesus Cristo diz, para que aquilo seja estabelecido. Isso tem a ver também, porque de repente eu posso estar errado, pode ser que aquilo nem seja um pecado, né? Então, são 2 pessoas pensando, e uma mais madura então que a outra, e isso também serve para que então aquele irmão maduro tenha condições, dentro da sua maturidade, de exortar o que pecou. Aí vão os 2 ou os 3 no máximo. Normalmente é melhor nesse caso que seja o pastor. Então, o pastor seja procurado nesse segundo passo. É bem melhor que seja o pastor, que espera-se que o pastor seja a pessoa mais madura da igreja, né? Seja o servo dos servos, né, da igreja. É aquele que está então ali na posição realmente de aconselhar e de orientar.
Bom, irmãos, se não houve arrependimento, se houve arrependimento na segunda fase, veja, uma segunda exortação, e a pessoa é repreendida a segunda vez, houve arrependimento, acabou. Note que a exortação que o pastor faz, que ninguém precisa saber sobre o pecado, exceto os indivíduos envolvidos, o que ele fala no primeiro ponto, serve para o segundo ponto. Então, só fica sabendo o irmão que sabe, desde o início daquele pecado, o que ele chamou, que no máximo mais 2 que ele chame, isso deve incluir o pastor, então fica só aquelas pessoas sabendo, ninguém mais sabe, ninguém comenta com outros. Então vão lá e exortam aquele irmão, se ele se arrepender, encerrou, acabou, né? Observe, é muito importante fazer esse paralelo, que isso é o contrário da maledicência, porque na maledicência a pessoa que pecou não sabe, assim, no sentido de que ela não sabe que os outros estão abordando a questão, mas muita gente já está abordando a questão. A maledicência não tem preocupação com a reputação, com o nome daquele irmão. A maledicência, ela propala a má fama, vai espalhando aquilo ali, e muitas vezes aquilo nem é verdade, mas é por causa da língua ferina e da maldade do coração que vai espalhando aquela maledicência. Então, enquanto que a maledicência ela espalha e ela difama a pessoa, a disciplina bíblica tem uma preocupação com o nome da pessoa, para que a pessoa não seja alvo de maledicência. Então veja que as coisas são diferentes. Então, a maledicência espalha notícia. A disciplina bíblica guarda a notícia apenas para as pessoas que têm que exercer a disciplina. Só. Então, veja a diferença, né? Aqui que está a diferença entre a disciplina e a maledicência. E, portanto, se no segundo passo foi resolvida a questão, encerra-se ali a questão, acabou. Mas se a pessoa não se arrepender, aí, meus irmãos, só aí, no terceiro passo que vai passar para mais pessoas, né? Vamos ver o terceiro passo. Se essa segunda admoestação não for eficaz em levar tal pessoa ao arrependimento, o terceiro passo da disciplina eclesiástica precisa ser exercido. As tentativas fracassadas de confrontação em relação aos pecados que foram cometidos, ou que foi cometido, ou estão sendo cometidos, precisam se tornar públicas para todo o corpo da igreja do Senhor Jesus. É só nesse caso que deve se tornar público. Observe, irmãos, quando é que a coisa deve ser levada à igreja? Quando não teve a solução no primeiro passo, não teve solução no segundo passo, então aquele pecado está sendo cometido e a pessoa não se arrepende, a igreja precisa ficar sabendo agora. Porque se tivesse tido arrependimento lá na primeira exortação, ficaria restrito àqueles irmãos envolvidos. Mas como não há arrependimento, aí entra o problema o quê? De que o pecado vai contaminar os outros, vai prejudicar a igreja, vai difamar a igreja. Então a igreja precisa ser comunicada. Por quê, meus irmãos? Porque agora nós chegamos no limite. Ou a pessoa se arrepende, ou ela tem que ser excluída da igreja. Então chegou-se no limite. Entende? Por isso que agora a igreja precisa ser comunicada. Porque o pecado, na verdade, é contra a igreja também. E a pessoa não se arrepende. E a pessoa ficando lá com o pecado, quer dizer que o pecado é normal. E a igreja vai sendo contaminada e a igreja vai sendo difamada. Então, nesse ponto agora, no terceiro momento, a igreja deve ser comunicada. Observe que 1 Coríntios 5 já é um pecado público. Porque Paulo diz aqui, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Então aquilo ali já era uma vergonha até para fora da igreja. E a igreja não estava tratando. Quer dizer, o pecado estava normal. Então, nesse caso, já era exclusão. Já estava ultrapassando, já tinha ultrapassado todos os limites, né?
E a igreja já estava sendo difamada, a igreja já estava sendo contaminada. E Paulo diz aqui, vocês vão se contaminar, vai contaminar a igreja. E por isso, chegamos então nesse terceiro passo, que é realmente quando a pessoa ela é então exortada agora pela igreja, para todo o corpo da igreja. Aí, meus irmãos, se ela se arrepender, amém, acabou. Mas se não se arrepender, aí vem o quarto passo, né? Novamente, se essa vergonha pública não trouxer mudança de postura, depois de haver sido dada tempo suficiente para arrependimento, a igreja é requerida por Deus para realizar o quarto passo: excomungar a pessoa da membresia da igreja. Excomungar, colocar para fora. Há um ponto aqui que Paulo fala, eu convido os irmãos a abrir também 1 Timóteo, nós não lemos, mas é bom ler também. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Versículo 20, perdão, desculpa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Veja que aqui é claro que se já envolve, quando já se venceu todos os passos, e aí tem que ser repreendido publicamente pela igreja. Aos que pecarem, repreende na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Veja o efeito da disciplina. A disciplina leva os outros a temer, porque a igreja tratou com seriedade o pecado. A indisciplina contamina a igreja, porque o pecado é tratado com leviandade e ele se espalha. O seu poder contaminante vai se espalhar pela igreja. Então, meus irmãos, se não houver arrependimento, aí o quarto passo é a excomunhão. É o que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 18, que é a base realmente desse estudo, o Senhor Jesus Cristo, ele afirma dessa maneira, no capítulo 18, versículo 17, e se não escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Isso aqui é a excomunhão. Quando aquela pessoa, então, depois de todas as disciplinas, de todos os atos de exortação, de misericórdia, de esperança que aquela pessoa se arrependa, ela não se arrepende, então, nesse caso, ela é considerada gentil e publicana. Agora vem o quinto passo, né? O quinto passo. Veja que a pessoa já foi excluída da igreja. E qual é o quinto passo? O quinto passo é talvez o mais difícil e, contudo, o mais redentor. Após um membro que cometeu certo pecado ter sido excomungado, Deus chama cada membro da igreja para remover, tanto quanto possível, toda associação e comunhão com essa pessoa não arrependida. Agora, meus irmãos, nós temos que nos separar dele. É difícil isso, mas é muito importante que isso seja feito. Isso é ordenado pelo Senhor. Eu li com vocês agorinha, eu vou voltar a ler aqui esse trecho, o pastor ele coloca aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 13, o apóstolo Paulo ele diz, né? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores dentre o mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda com mais.
Percebe a seriedade? Eu não devo nem comer mais com ele. Eu não devo ter associação com aquela pessoa que foi disciplinada pela igreja. Por quê, irmãos? Isso é uma demonstração da igreja, que a igreja dá àquela pessoa da seriedade do pecado dela. De que o pecado que ela cometeu é grave e que ofendeu a Cristo e que ofendeu a igreja de Deus. Então, nem comais com ela, não tenho mais associação com aquela pessoa. Eu vou voltar a ler aqui o ponto, esse ponto de número 5 que o pastor coloca, de uma maneira bem interessante, explicando inclusive esse versículo. Ele diz assim: o quinto passo é talvez o mais difícil e contudo o mais redentor. Após o membro que cometeu certo pecado ter sido excomungado, Deus chama cada membro da igreja para remover tanto quanto possível toda associação e comunhão com essa pessoa não arrependida. Tanto quanto possível nós cortamos a relação mesmo. Isso incluiria até mesmo a interação nas mídias sociais. Esse é o verdadeiro aguilhão da disciplina da igreja. Enfrentar a vida e as tentações desse mundo sem o apoio, a ajuda, o benefício e a bênção do precioso povo de Deus. Todos os verdadeiros crentes que enfrentam essa disciplina concordam que ela é muito eficaz para trazer a correção e o arrependimento. Em qualquer ponto de contato, os membros da igreja devem considerar o ofensor como um descrente e procurar evangelizar. Então eu devo cortar ao máximo as relações. E se eu tiver em qualquer ponto contato com ele, eu devo considerá-lo como descrente e como precisando ser evangelizado. Percebe? Então, aquela pessoa para a igreja, aquele que foi disciplinado pela igreja, foi excomungado, estou falando, meus irmãos, daquele que foi excomungado, né? Ele deve ser considerado como aquilo que Jesus diz, como um gentio publicano. Nós devemos evangelizá-lo. Esse vai ser o nosso tratamento com eles. Devemos cortar a associação ao máximo que pudermos, e o contato que nós tivermos com ele é para evangelizá-lo. Considerado como ofensor, como descrente, e procurar evangelizá-lo, porque é assim que a igreja realmente considera aquela pessoa. Veja, irmão, isso aqui mostra a seriedade. Tudo que nós estamos falando aqui é no nível de que, observe bem, Cristo, ele é o cabeça da igreja, e a pessoa, os membros da igreja estão debaixo do senhorio de Cristo, e a igreja, dentro da sua fidelidade, está fazendo isso, está obedecendo a Cristo. Se a pessoa que é membro da igreja peca contra a igreja e ela passa por todos esses níveis e finalmente ela é excomungada, então não há mais o que fazer, não há como você, por exemplo, tratar essa pessoa como se fosse um irmão, continuar a mesma coisa, né? É preciso que fique claro, que fique evidente que não, nós estamos considerando você como aquele que ofendeu a igreja, que pecou contra a igreja, pecou contra Cristo e precisa se arrepender. Não está tudo normal, não está tudo certo, ok. Não está. Você pecou e você precisa se corrigir com a igreja de Cristo, você precisa se corrigir com a igreja de Deus. E o nosso contato com você não será mais de irmão para irmão, entende? Mas será de a igreja com aquele que está fora da igreja, que precisa inclusive ser evangelizado, né? Então, esses passos, meus irmãos, eles mostram a seriedade do pecado e a seriedade com que se deve tratar o pecado. É claro, vocês vão concordar comigo que isso praticamente não existe. Não existe essas coisas nas igrejas modernas, né? O pecado continua. Ninguém trata, ninguém disciplina. Mas isso é a decadência dos tempos, isso é a situação de que nós estamos vivendo hoje, em tempos muito distantes daquilo que é a mensagem apostólica. Mas toda igreja que quer ser uma igreja fiel, a mensagem dos apóstolos, que quer seguir a mensagem dos apóstolos, tem que seguir Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18 e 1 Coríntios capítulo 5, e essas são os passos da disciplina da igreja. Dá tempo da gente avançar mais um bocadinho, irmão, sobre a atitude da disciplina da igreja. Qual é a atitude em todo esse processo?
A atitude primeira é espiritual. Ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza de que estamos espiritualmente qualificados para corrigir aqueles que tropeçaram. Então entra a questão de que nós estamos agindo, meus irmãos, de forma espiritual, madura, qualificada para corrigir aqueles que tropeçaram. Acho bom nós lermos aqui Gálatas, porque todas essas atitudes estão em Gálatas 6. Então vamos abrir aí, Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, percebe? Então, se estamos espiritualmente qualificados, ou seja, eu estou em comunhão com Cristo, eu estou ali exercendo, é aquilo que, voltando lá para o primeiro ponto, eu estou fazendo aquilo em nome de Cristo, a igreja está agindo em nome de Cristo. Então, temos que ter uma atitude espiritual, qualificados para corrigir aqueles que tropeçam. Segundo, uma atitude gentil, que é o que Paulo diz aqui: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, com gentileza, ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza de fazê-lo em espírito de gentileza, como Paulo coloca aqui, com espírito de mansidão. Nossa tendência, muitas vezes, digamos assim, ser indelicados ou grosseiros na disciplina. Isso é muito normal porque é da nossa natureza, meus irmãos. Mas pela graça de Deus nós devemos tomar muito cuidado com isso, para que essa disciplina seja em gentileza, né? E cautelosa. Essa terceira atitude, ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza, é o que Paulo coloca aqui, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza de que não estamos sendo autoconfiantes. Ao invés disso, devemos estar prevenidos para cairmos no próprio pecado que estamos procurando corrigir. Prevenidos para não cairmos, eu creio que faltou não aqui, né? No próprio pecado que estamos procurando corrigir. Aí aquela questão, irmãos, nunca nós exortarmos um irmão no sentido melhor que ele, dizendo assim: eu não sou assim, ou eu nunca faria isso. Não. Paulo diz: olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Ninguém está isento de cair naquele pecado, nenhum irmão. Portanto, quando nós vamos com cautela e humildade, porque todos nós somos grandes pecadores. Quando nós disciplinamos um irmão, é com temor e tremor, é com sentimento de: ó Deus, tem misericórdia de nós. Quem é apto para isso? É só a graça de Deus. E nós devemos fazer isso com cautela, sabendo que nós mesmos somos susceptíveis a cair naquele mesmo pecado e fazer até pior do que aquele pecado. Só a graça de Deus por nós. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, meus irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra tão bendita. Nós oramos, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos guarde-nos na obediência. Somos frágeis, somos pecadores, podemos cair, mas nos guarde, Senhor Jesus. E nos dê força também, graça e sabedoria para ajudar nossos irmãos, a exortá-los, a exortarmos uns aos outros. E se houver algum caso sério entre nós, nos guarda de acharmos que aquilo não é nada, de tratarmos a situação com leviandade, mas nos dê sabedoria, humildade, graça, poder, autoridade para tratar o pecado, Senhor. E que o teu nome seja louvado, e que a tua igreja seja cada vez mais edificada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu queria encerrar dizendo uma coisa, irmãos, só um acréscimo aqui. Quando não tem disciplina,
a igreja é contaminada e aquele que está pecando, ele vai piorando a situação dele, entendeu? Então é ruim para todo mundo. A disciplina, ela é feita por amor ao ofensor, para que ele se arrependa. E amor à igreja, para que a igreja não seja contaminada. Então, quando há disciplina, a pessoa tem possibilidade de se arrepender. E muitas vezes se arrepende, né? E a igreja é protegida. Agora, se a pessoa não se arrepender, a igreja é protegida, né? Então, lembra de Judas, né? Judas saiu, foi expulso, não era mesmo, mas aquele grupo ficou coeso, ficou fiel, porque eles eram realmente amantes de Cristo, né? Então, esse é o princípio.